Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor é Deus e justiça e que certamente toda injustiça está sendo visitada por Ele. Apresentamos a Deus toda a maldade contra nós, todo o plano do inferno, tudo aquilo que incomoda as trevas e que de alguma maneira, o inimigo tem se levantado, tem se lançado. Nós quebramos todo o poder e toda a influência do mal. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, nossa família e tudo que estiver ligado a nós. E que o Senhor nos livre do mal, nos livre da maldade, nos livre dos laços do inferno. Que a boa mão de Deus nos conduza em paz, em segurança no dia de hoje, que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, em nossas decisões, nos dá sabedoria, derrama graça, favor, libera do Teu poder sobre nós e tira, Senhor, do nosso caminho todo atrapalho, todo acidente, todo atraso, toda maldade do homem direcionada a nós. Oramos, Pai, para que o Senhor nos abra portas e nos livre, Pai, de todo o laço do passarinheiro, nos livre de todo engano, nos livre de toda mentira. Oramos em nome de Jesus, Senhor, pedindo justiça nas portas. Oramos em nome de Jesus, lançando a palavra justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus sobre cada porta na nossa vida. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho, nos apresente as oportunidades do céu. Oramos, Pai, por mais oportunidades. Oramos, Pai, por mais recursos. Oramos por mais liberação do céu sobre a nossa vida. Derrama favor. Oramos também para que o Senhor fortaleça a nossa saúde, fortaleça o nosso emocional, fortaleça, Senhor, tudo aquilo que está hoje ligado a nós. Nós pedimos a Tua graça e pedimos a Tua bênção. Oramos também cancelando no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra negativa, toda palavra de atraso, e declaramos vida, abundância, crescimento, e declaramos também salvação em toda a nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos, que todos conheçam a Jesus, que todos tenham uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural com Jesus. Senhor, e que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor libere do Teu poder sobre a nossa casa. Acampa Teus anjos ao redor da nossa família, Pai, e guarda, proteja, abençoa, Pai. No nome de Jesus, oramos também para que tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos multiplique, que o Senhor possa multiplicar. Pedimos a Tua bênção também sobre nossos programas de televisão, Senhor, na Band, na Rede TV. Apresentamos a Ti e pedimos que esses programas possam estar abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas, que vidas sejam transformadas, que vidas conheçam a Jesus e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, não temeremos mal algum. Senhor, eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado. Em nome de Jesus, para que essa pessoa seja curada, que toda enfermidade renda-se a Jesus, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda depressão, toda angústia, toda tristeza, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, abre caminhos para ela, abre novos caminhos, abra novos começos. Senhor, em nome de Jesus, oramos também por restituição e restauração em tudo aquilo que foi tirado indevidamente da nossa vida, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o inimigo arrancou, que haja uma restituição total e completa no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família.
No final dessa oração, nós vamos levantar um grande clamor. Estamos hoje no terceiro dia desse propósito, estamos em oração, estamos em jejum. E agora você vai escrever aquela frase profética que nós estamos declarando todo o dia aqui nesse propósito. Escreve aí: estou firme em nome de Jesus. Escreve essa frase profética como um memorial entre você e Deus. Estou firme. Amém? Toda vez que você entrar aqui no propósito, às 6 da manhã, às 18 horas, você vai escrever: estou firme. Amém? É um marco profético para você, é um marco profético para a sua fé, em nome de Jesus. E eu quero hoje trazer uma palavra que vai te ajudar a ver além do que você está enxergando. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 17, do verso 17 em diante: disse então Jessé a Davi seu filho: toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi tinha um chamado de Deus, já havia um destino sobre a vida dele, havia um propósito. Mas diferente dos irmãos, ele não estava na guerra. Ele era um adolescente, um jovem, e estava cuidando das ovelhas do pai no campo. Então o pai dá para ele uma missão, dá para ele pão, dá para ele queijo e outras coisas, para ele levar para os irmãos que estão na guerra e também para o capitão da guarda. E a Bíblia nos diz que quando Davi chegou, ele ouviu todo o alvoroço. Ele ouviu Golias afrontando o exército de Israel. O que Davi não imaginava, ele não pensava sobre isso, é que por meio desse servir, a maior oportunidade da vida dele iria surgir. E não foi uma oportunidade que simplesmente ofereceram a ele. O Espírito de Deus dentro dele o jogou para dentro desse campo de batalha. O Espírito de Deus dentro dele o impulsionou a notar quem era Golias e o que Golias estava fazendo. Muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está nos impulsionando a fazer coisas novas. O Espírito Santo está nos impulsionando a entrar numa batalha, a viver algo novo, a fazer algo fora daquilo que nos foi dito para fazer. Porque Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos. É por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos impulsiona. O Espírito Santo nos inspira. E o Espírito Santo, ele pode colocar você, sabe, no olho da tempestade, porque ele quer te abençoar. Muitas vezes nós pensamos que uma simples oportunidade, ela pode gerar X. No entanto, aquela oportunidade, se ela foi dada por Deus, é muito maior do que o que você pensa. Davi poderia ter pensado que o trabalho dele naquele momento era só levar marmita para os irmãos. Mas Deus pensava em coisas maiores para Davi. Deus estava pensando num combate. Deus estava pensando numa promoção. Deus estava querendo mostrar Davi para o mundo. Deus estava querendo revelar o próximo rei. É por isso que Davi, ele se incomodou tanto. Ele se incomodou tanto com os gritos de Golias. Ele se incomodou tanto com o cenário que estava se passando. E ele viu os homens de Israel fugindo. Ele viu os homens acovardados. Ele viu o medo no rosto daqueles homens. Ao mesmo tempo que ele viu isso, ele também foi chamado para o seu propósito. As coisas que incomodam você podem estar ligadas ao seu propósito. As coisas que mexem com você podem estar ligadas ao que Deus tem para a sua vida. Você sabe que às vezes nós perdemos a originalidade do nosso propósito. E sabe quando que perdemos? Quando nos esquecemos daquilo que foi Deus que nos impulsionou. Tem coisas que é Deus que te impulsionou. Tem coisas que foi Deus que colocou você ali frente a frente com aquele adversário. E o objetivo de Deus é que você vá de frente àquele inimigo e não que você retroceda. Tem muitas pessoas que estão retrocedendo, estão fugindo do seu propósito, estão fugindo daquilo que Deus disse a eles. Eu entendo você. Você cansa, você se sobrecarrega, você é traído pelas pessoas, você se sente machucado e até mesmo sem força. Mas aí tem o teu propósito e você não pode desistir do que Deus tem para você. Eu aprendo aqui que a pequena tarefa que Davi recebeu foi o catalisador pelo qual o destino de Davi foi liberado. Então hoje, para você, pode parecer pequeno o que você está fazendo, mas isso é só o catalisador daquilo que Deus está preparando para você no futuro. Eu nunca pensei em ministrar na televisão, mas eu comecei ministrando no rádio e fiquei por muitos anos ministrando no rádio ininterrupto. Eu tinha programa de segunda a sexta-feira na rádio, todo santo dia. E um detalhe, quase nunca era gravado. Quando eu precisava viajar, eu tinha que gravar antecipadamente na rádio e nem sempre era fácil gravar antes. Mas eu quero que você entenda que tudo é um preparo. É um preparo para coisas maiores. Então, se eu sou fiel nas pequenas coisas, Deus me coloca nas grandes. Isso é um princípio bíblico. Isso é algo que vai acontecer. Mas você não valoriza as pequenas coisas. Você ignora as pequenas coisas. Você não entende que por meio daquela pequena abertura que Deus te deu, aquela pequena abertura está lhe preparando para as coisas grandes. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele já havia enfrentado um leão, ele já havia enfrentado um urso. Nem o leão, nem o urso estavam aos pés de Golias. Mas o leão e o urso, eles já foram uma preparação para Davi. Como que Davi deveria lutar e a maneira como Davi deveria ser corajoso diante de um desafio, diante de um inimigo feroz, diante daquele que queria matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Entenda, Deus deu a Davi prática com a gestão da responsabilidade, porque estava preparando ele para a grandeza. As pessoas deixam o orgulho subir nas pequenas oportunidades que recebem e acabam fazendo coisas erradas nessas oportunidades que foi dado, nessas responsabilidades que foi dado a elas. Acabam, errando, saindo totalmente
do projeto de Deus, não são responsáveis por aquilo que Deus entregou e acabam perdendo. É por isso que Deus nesses dias tem me dito que Ele vai dar novas oportunidades a pessoas que perderam oportunidades. Essa palavra tem, inquietado o meu coração, porque tem gente muito boa, muito capaz e que recebeu responsabilidades, recebeu oportunidades que outros nem uma vida poderiam receber e você acabou recebendo, mas acabou perdendo também. E Deus manda dizer para você, uma nova oportunidade vai surgir. E agora você vai entrar diferente nessa nova oportunidade, porque você vai entrar com maturidade, você vai entrar nessa oportunidade entendendo que foi Deus que lhe deu essa nova chance. Deus é Deus de novas chances. Deus é Deus que vai colocar novamente uma empresa nas tuas mãos. Ele é Deus para colocar novamente esse cargo nas tuas mãos. Ele é Deus para abrir essa nova porta para você. Ele é Deus, para abrir essa nova linha de crédito para você. Ele é poderoso para nos dar novas oportunidades. Se você não consegue gerenciar as pequenas coisas, nunca será capaz de gerenciar as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Gerencie o pequeno, gerencie as coisas poucas que são entregues nas tuas mãos e Deus vai lhe colocar nas muitas. Eu estava falando com um amigo esses dias, compartilhando com ele, que a primeira igreja que eu cuidei, os bancos eram feitos de paletes. Sabe aqueles paletes que vão nos caminhões? Nós conseguimos alguns paletes com o supermercado e nós fizemos bancos de madeira com aqueles paletes. O púlpito eu fiz na época com um pedaço de guarda-roupa. E ali eu comecei a pregar para poucas pessoas. Então, você tem que entender que tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Quando eu gravei meu primeiro vídeo para o YouTube, foi com um celular. Um celular, não tinha microfone, não tinha luz. Foi escorado num copo. Assim, um copo como esse. O meu primeiro livro, eu mesmo lancei ele. Escrevi ele e lancei por uma editora da cidade. E comecei com aquele livro. E tudo na vida é assim. A gente tem que entrar nas pequenas oportunidades. Então, não deixe ninguém menosprezar o teu começo. Porque o teu começo pode parecer pequeno para os observadores e aqueles que estão na sua volta, mas para Deus é uma grande coisa. Isso mostra que você quer crescer. Eu acredito que nós enviamos mensagem para o céu, através do nosso esforço, através da nossa responsabilidade com as oportunidades, através, da nossa constância, nós enviamos mensagens para o céu. A Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. E Deus viu em Davi um coração de um rei. Você tem que ter um coração de um rei, coração de alguém que governa na vida, com aquilo que é entregue nas suas mãos. Tem muitas pessoas que receberam, inclusive, bens e que acabaram torrando seus bens, tudo por irresponsabilidade, por viver uma vida boêmia, por muitas vezes não entender o propósito de Deus. Mas Deus está para dar novas oportunidades. Essa é uma palavra profética que eu quero liberar. Novas oportunidades estão surgindo. Deus está restaurando pessoas, até porque quando você foi irresponsável, você abriu uma brecha para o inimigo tirar o que é teu. E no meio disso houve injustiça. É por isso que quando nós clamamos agora por justiça de Deus, e estamos clamando por justiça de Deus, estamos certos, estamos convictos de que Deus dará novas oportunidades. Apesar de quão pequeno você parece agora, é maior do que você pensa. Então, para todo mundo, Davi era um entregador de marmita, mas aos olhos de Deus, era matador de gigantes. Então, o que os outros pensam de você não importa. O que importa é como Deus te vê. E Deus te vê como um vencedor.
Deus te vê como um filho de Deus. Deus te vê no seu futuro como alguém corajoso, como alguém que rompe, como alguém que vai, sabe, ser um testemunho para a glória de Deus. E você vai dar muito orgulho ainda, sabe, às pessoas que você ama, e você vai ajudar muita gente, e você vai ser chave para o propósito de muitas e muitas pessoas. Deus te vê, sabe, lá na frente, já como alguém restaurado, como alguém transformado, como alguém que vai ter a vida transformada por Deus. Você acredita nisso? Quando o Senhor veio a Gideão, o Senhor disse: varão valoroso, mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, com medo, estava medroso, estava com medo de todos aqueles que eram inimigos do povo de Israel. Mas o Senhor chamou ele de corajoso, só que ele estava agindo como um covarde, ele estava na posição de um covarde. Mas por que Deus chamou ele de corajoso? Porque era quem ele iria se tornar. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida, que você é um corajoso, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa e que Deus tem coisas grandes na sua vida. Eu quero declarar que você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você é alguém que vai herdar a salvação na eternidade. Você vai estar ao lado de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que o futuro que te espera é muito maior do que o que você pensa. Então continue confiando em Deus, ande na sua palavra e deixe essa fé mover a sua vida, porque é maior do que o que você pensa. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. Você crê nisso? Escreve isso aqui nos comentários. O que Deus tem para mim é maior do que o que eu penso. Amém? É maior do que o que você imagina. Em nome de Jesus, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pensa. Você crê nisso? Glória a Deus. E eu não estou aqui lhe dando uma motivação, não, é baseado na palavra. O que eu estou dizendo é o que Deus diz para você na palavra dele, é muito maior do que o que você pensa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 20, agora para aquele que é capaz de fazer muito e abundantemente acima de tudo, para que possamos pedir, pensar ou imaginar. O que Deus tem para você é muito maior, é infinitamente mais. Ele diz na palavra para você. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Quero pedir a você, para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para 7 casas, 7 famílias, em nome de Jesus. E você que entrou agora nessa oração, escreve aqui nos comentários: estou firme. É a frase profética que nós estamos declarando toda vez que entramos aqui. Estou firme, estou firme. Deus está visitando Carlos Eduardo, que está com problema de saúde, que está com uma sonda. Deus está te visitando, Carlos Eduardo. Eu quero liberar uma palavra de cura. Ser curado em nome de Jesus Cristo. Ser curado em nome de Jesus. Tem uma mulher que está me ouvindo, o nome dela é Adélia, eu chamo ela de Délia. Deus te visita agora, Délia. Ser tocada por Deus agora. Há uma restauração que está acontecendo na tua família, em nome de Jesus. Também tem um homem que está me ouvindo, que está enfrentando uma separação. Não está bem, mas Deus vai te colocar de pé, porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que o que você pensa, em nome de Jesus. E quando eu falei aqui sobre pessoas que perderam empresa, mas que Deus tem uma outra empresa, tem gente que está me escutando, que perdeu tudo numa sociedade. Deus vai restaurar a tua vida. E dessa vez, você vai ter um sócio maior, que é o Senhor na sua vida. Você crê? Então, ânimo, porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que o que você pensa. E eu vou voltar a dizer uma coisa que eu tenho dito aqui. O nosso recurso, ele não pode ser maior financeiro do que as habilidades, experiências, conexões que Deus colocou na nossa vida. Se você tem mais recurso do que habilidade,
então você tem pouco recurso, certo? As suas habilidades, os seus talentos, o que você experimentou, as suas conexões, vale mais do que o dinheiro no banco, vale mais do que as propriedades que você tem. Comece a reconhecer todos os recursos que Deus te deu e não apenas o recurso financeiro. Amém? Deus vai te colocar de pé novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Peço a você que você compartilhe essa oração. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Também quero lembrar que esse domingo nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários, você que entrou agora, estou firme. Você que ainda não escreveu essa frase profética. Às 6 da manhã, às 18 horas, hoje é o 3º dia do propósito, nós estamos declarando: estou firme. Amém? Aqui diante de Deus, um ato profético em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E nós nos levantamos agora contra toda injustiça, inclusive injustiça nas portas. Injustiça, Pai, contra as nossas finanças. Injustiça contra o nosso propósito. Injustiça, ó Deus, contra o nosso nome. E oramos pela justiça de Deus agora, tocando em nossa vida, tocando em todas as áreas da nossa vida, da nossa família. Afasta, Pai, a maldade, afasta a contrariedade, afasta os planos do inimigo contra nós e contra a nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre nossos filhos, sobre tudo aquilo que diz respeito a nós. Quebramos completamente, Pai, toda a corrente do mal, todo tipo de arma forjada, de laço do passarinheiro, de dardo do inimigo, e declaramos que estamos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Eu oro também para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo tipo de problema no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração, renda-se ao poder de Jesus Cristo e que haja restauração no corpo físico dessa pessoa. Eu quero liberar uma palavra: saúde total e completa no corpo físico dessa pessoa, restauração total na vida dela. E oro, Senhor, por uma restituição de oportunidades, por uma restituição, Senhor, de coisas que foram perdidas. Eu oro para que a justiça de Deus seja liberada e que a partir de hoje, Senhor, ideias surjam, inspiração surja, as pessoas certas surjam e que o Senhor traga um tempo novo sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que ela voltará muito mais forte, ela voltará muito mais confiante. Eu oro, Senhor, por um tempo de restauração total e completa na vida de pessoas que estão aqui. Eu libero essa palavra: a justiça de Deus está lhe dando novas oportunidades, a justiça de Deus está colocando novos começos na tua vida, a justiça de Deus está abrindo novas frentes para você, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por recursos especiais. Hoje, o Senhor me toca
de orar por recursos especiais. Pessoas que estão aqui nessa oração e que estão pedindo um recurso especial, uma venda, estão pedindo uma abertura, estão pedindo um milagre, estão pedindo uma venda. Senhor, eu oro por milagres agora e que o milagre de Deus toque tua vida, em nome de Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui nos comentários e eu peço a bênção do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. E você que está aqui, que não ativou ainda as notificações do canal, ativa as notificações, que é o sininho, para que o YouTube, ele sempre lembre você das lives. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, fartura, abundância, prosperidade, novidade na vida dessa pessoa e na sua casa. Declaro que a sua casa é um lugar de paz. Declaro que sua família é uma família feliz, cheios de Deus. Declaro que seus filhos serão poderosos, abençoados, ungidos de Deus aqui nessa terra. Oro em nome de Jesus para que a proteção do Senhor cubra a nossa vida, guarde a nossa frente, a nossa retaguarda, direita e esquerda, e nenhum mal prevalecerá contra nós. E também libero a palavra de Deuteronômio 1:11, que está escrito, Senhor, 1000 vezes mais. Eu libero, Senhor, essa palavra profética. Haverá 1000 vezes mais nessa casa, 1000 vezes mais de bênçãos no caminho dessa pessoa, 1000 vezes mais de bênçãos no trabalho, na empresa, nos negócios dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Senhor, entre agora na alma deste homem, na alma desta mulher e leva embora a ansiedade, a depressão, o medo, as feridas, tudo aquilo que tem machucado o coração e até mesmo, Senhor, a dúvida. A dúvida, Senhor, tira completamente. Nós cremos que o Senhor tem o poder de fazer uma grande obra. Nada é impossível para Ti. Tua palavra diz, Senhor, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Deus. Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida e o Senhor te conduza a bons planos, que o Senhor te guie a caminhos retos, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma das coisas que é importante você compreender é que nós não podemos apenas ter a fé no nosso coração. Nós precisamos viver com essa fé. São coisas diferentes. Porque muitas vezes a pessoa sabe que Deus é Deus do impossível, mas ela não age crendo e confiando, porque as suas atitudes dizem o contrário. Então, eu creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Deus pode transformar a vida do meu filho. Creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Ele pode transformar a vida do meu irmão que está do meu lado, ou da minha irmã que está do meu lado, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Deus é Deus. Você tem que agir como uma pessoa de fé. A partir do momento que você diz, não, mas eu creio. Mas o crer ele precisa ser acompanhado de obras. O crer precisa ser acompanhado de obras. Então eu creio, então eu não vou falar nada negativamente em relação àquela pessoa, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra. Eu creio que Deus vai agir na minha vida. Eu creio que Deus vai abrir a porta. E creio não só no meu coração, mas estou declarando a todo momento, a porta vai se abrir, Deus está agindo, Ele está nos bastidores da minha vida. Entenda, isso é realmente andar por fé. Deus não nos chama apenas para ter uma fé no coração. Deus nos chama para caminhar com fé. Caminhar com fé. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus sobre os heróis da fé,
fala de pessoas que caminharam na fé. Caminharam na fé, não apenas tiveram uma fé no coração, mas caminharam na fé. Isso é uma grande diferença, ok? Muito bem. Que Deus abençoe a todos, um excelente sábado a cada um de vocês. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida, mas antes eu quero dar um testemunho aqui para glorificar o nome de Jesus. Olha que bonito isso que Deus tem feito aqui no nosso meio. E eu não sei se você tem me acompanhado nos últimos testemunhos que eu dei, muita cura de câncer nas orações, muita cura de câncer, muito testemunho de cura de câncer. A Sandra, ela escreveu assim: a paz. Eu o acompanho todos os dias há mais de 4 anos. Minha mãe tem 85 anos e foi diagnosticada com câncer de colo. O médico nos chamou e disse que faria cirurgia, mas não faria reconstrução intestinal, pois ela não aguentaria, ficando com a bolsa de colostomia para o resto da vida. A cirurgia foi marcada, mas para a honra e glória do Senhor, ao realizar o procedimento, o médico não encontrou o câncer. Ele nos chamou e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, que já havia reconstruído o intestino dela e que ela usaria apenas uma bolsa por 4 a 6 meses. Em maio, ela fez a cirurgia de remoção da bolsa e está uma bênção para a honra e glória do Senhor. Desde o primeiro dia em que eu soube do diagnóstico, eu fazia oração com o Senhor de manhã e à noite e Deus me atendeu. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Que coisa tremenda. Mais um milagre para a glória de Deus. Mais uma pessoa curada de câncer. Amém? Eu quero dizer a você exatamente isso. Se você tem fé, você tem que caminhar por fé. Olha o que ela fez. Ela tinha um problema em casa, a mãe com câncer. Ela começou a orar, 6 da manhã e 18 horas, 6 da manhã e 18 horas. Orou sem parar. Olha o milagre acontecendo. Por quê? Porque a fé sem uma ação, a fé sem obras, ela não funciona. Então, se eu tenho fé, eu tenho que caminhar. Eu acredito em Jesus? Muito bem. Então, eu tenho que caminhar com Jesus. São duas coisas diferentes, certo? A fé do coração e o caminhar pela fé. O caminhar pela fé vai me fazer não parar de fazer o que eu estou fazendo, independente do problema que eu tenho. São coisas diferentes, por isso aprenda a caminhar por fé também. Amém? Deus me deu uma palavra que está no Salmos 1. Eu quero meditar em cada versículo do Salmos 1, que é um capítulo pequeno, mas ele traz aqui instruções muito poderosas. E o tema dessa mensagem é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é o tema dessa palavra profética. No verso 1 do Salmos 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução um pouco mais simples, mas hoje a minha meditação vai vir aqui nessa tradução. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que felizes são os que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com aqueles que zombam do sagrado. A Bíblia está nos dando aqui um conselho, e o conselho que Deus está nos dando é: não se misture com pessoas que zombam no nome de Deus. Esses dias eu fiz um vídeo sobre não usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É você rir de piadas, relacionando não só o nome de Deus, mas relacionando também o que é sagrado. Tem gente que não entende o impacto de uma crítica em relação à fé, em relação ao Evangelho, em relação a Cristo na sua vida. Mas a Bíblia diz que isso é a roda dos escarnecedores, a roda daqueles que zombam do sagrado. Se eu estou numa roda onde as pessoas estão zombando da minha fé, eu não posso permanecer naquela roda. Eu tenho que me levantar e eu tenho que sair dali. Por quê? Porque eu tenho que respeitar as coisas sagradas. Eu tenho que respeitar a Deus. Eu não posso fazer uma piada com o nome de Jesus. Eu não posso rir dos crentes, como algumas pessoas às vezes dizem: vamos rir dos crentes, né?
principalmente daquelas igrejas mais tradicional, eu não dou risada. Porque a Bíblia diz que eu não posso rir do sagrado. Eu não posso rir. Não, mas olha os escândalos que estão acontecendo. Eles vão ser julgados por Deus. Quem faz o que é errado vai ser julgado por Deus. Quem faz o que é mal vai ser julgado por Deus. Mas tem certas coisas que a gente não pode rir. Porque é zombar das coisas sagradas. É que nem tem muitas pessoas que pegam e falam mal, né, de tudo que é igreja, falam mal de pastor, criticam. Ei, esses dias eu fiquei até, eu digo para você, eu fiquei me sentindo ruim. Eu vi uma pessoa criticando a vida de um pastor. E sabe, você tem que entender que um pastor, ele é um ser humano, tá? Que tem uma família, ele tem filhos, ele tem uma esposa. E às vezes as pessoas falam coisas, besteiras, em relação à vida de um pastor. Eu estive como pastor à frente de uma igreja por muitos anos. E você sabe que eu sempre vi, na maioria dos pastores, muita limitação financeira. Tem pastores que são bem financeiramente, tem, mas a maioria não. A maioria não. A maioria é uma briga para pagar o aluguel. Muitas vezes sabe, são verdadeiros guerreiros no campo de batalha. E tem gente que tudo que faz é criticar pastor. Bem, você tem que ter cuidado com isso, porque isso é estar na roda dos escarnecedores. E aqueles que fazem o que é errado, Deus vai julgá-los. Deus vai julgá-los. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu fizer de errado, Deus vai tratar comigo. O que você fizer de errado, Deus vai tratar com você. Então a Bíblia diz aqui, que felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não se detêm também na roda dos que zombam de Deus, que zombam da fé, que zombam do que é sagrado. Eu prefiro, sabe, quando alguém fala mal de uma igreja ou de um pastor, eu fico quieto, eu saio de perto. Eu não quero estar numa roda de escarnecedores. Eu não quero atrair maldição para a minha vida. A Bíblia diz aqui que eu vou ser feliz se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu não participar dessa conversa. E no verso 2 diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha só onde que tem que estar o nosso prazer. Nosso prazer não tem que estar de falar da vida dos outros. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, na palavra de Deus. É nela que tem que estar o meu prazer. Porque tem gente que ama uma fofoca, ama uma conversa fiada, ama estar, sabe, em lugares errados, conversando com gente errada, gastando seu tempo com gente que não, eles não crescem e não deixam ninguém crescer, eles enroscam a vida das pessoas. Eu tenho para mim uma coisa: a pessoa que me puxa para baixo não é meu amigo. Não serve também para eu ter um grande relacionamento. Por quê? Porque o que Deus tem para mim, eu não posso ficar preso a esse tipo de roda de gente, sabe, que está travada e quer me travar. Então, a Bíblia diz aqui, é melhor eu estar escorado na Bíblia, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, sabe, me envolvendo com as coisas de Deus. Eu vou ser feliz se eu fizer isso. E se eu sair do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores e meditar na palavra de Deus. E no verso 3 diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, olha só, se eu me separar do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores, se eu tiver prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, olha o que vai acontecer comigo. A Bíblia diz aqui que eu vou ser como árvore plantada, que cresce na beira de um riacho, que dá fruto. Olha só, eu vou ser abençoado, eu vou gerar coisas boas. O que eu vou gerar estando plantado em Deus? Eu vou gerar bons negócios, eu vou gerar bons relacionamentos, eu vou gerar bênçãos para minha casa,
eu vou gerar um bom casamento, eu vou gerar bons filhos, eu vou gerar trabalhos extraordinários no sentido de um negócio, de um livro que eu vou escrever, enfim, eu vou dar frutos, eu vou gerar coisas, na minha vida. Por quê? Porque eu estou cumprindo princípios. E a Bíblia diz aqui, e tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, elas lançam um negócio, dá certo. Elas batem numa porta, a porta se abre. Elas se conectam com alguém e aquela conexão gera bênçãos, gera portas abertas, gera oportunidades. Ou seja, tem muitas bênçãos de eu caminhar em princípios. No verso 4 diz, o mesmo não acontece com os maus. Eles são como uma palha que o vento leva. Ou seja, enquanto eu estou em Deus construindo coisas permanentes, coisas que vão durar tempo, a Bíblia diz que os maus são felizes só por um tempo. Os maus são felizes apenas por um tempo. Então escute essa palavra. Não vale a pena você trilhar o caminho errado. Não vale a pena você andar com gente má. Não vale a pena você estar na roda dos escarnecedores, esses que ficam falando. Ei, não vale a pena isso aí. E a Bíblia diz aqui no verso 5, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Espera aí. Então, seguir esses princípios não só vai afetar o plano natural, mas vai afetar o plano da eternidade na minha vida. Olha que tremendo. Eu decidi andar com as pessoas certas, eu decidi me afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam das coisas sagradas. A Bíblia diz que na eternidade isso vai ecoar. Espera aí, o que eu faço aqui na terra vai ecoar na eternidade? É isso que está escrito aqui. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. É por isso que eu não paro. Eu não paro de pregar a palavra, eu não paro de escrever livros. Hoje mesmo, sabe, podendo fazer qualquer outra coisa no mundo, eu estou fixo em ouvir a Deus, em ajudar as pessoas. Por quê? Porque o que eu estou fazendo está ecoando na eternidade. E no verso 6 diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o Senhor abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Senhor, me abençoa, Senhor. Que coisa tremenda, quem obedece a Deus. A Bíblia diz, não é eu, é aqui, é a sabedoria milenar, é os escritos sagrados, é a vida de Deus, é o Espírito vivificante falando comigo aqui. Deus abençoa, Deus dirige, olha só, Deus dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Não vai faltar direção de Deus na tua vida, porque você está obedecendo a Deus. Ele não vai faltar direção, não vai faltar bênção. Escreve aqui nos comentários, não vai faltar direção e não vai faltar bênção na minha vida. E a Bíblia diz, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O que é a desgraça? Essa palavra que a gente não pode dizer para ninguém. Você sabia disso? Se não sabia, agora fica sabendo. A palavra ou desgraça não pode ser proferida por nós. Porque o que significa essa palavra? Não sei aqui no texto bíblico que a gente diz, né? Essa palavra significa sem graça. O que é uma pessoa sem graça? Sem a graça, né? Uma pessoa sem a graça é uma pessoa que está esvaziada da presença de Deus. Então, quando você fala uma palavra como essa que eu falei, a palavra desgraça para alguém, você está dizendo essa pessoa não tem nada de Deus na vida dela. Não tem nada de Deus. Isso é uma coisa muito forte. Uma pessoa, como a Bíblia diz aqui, o fim dos maus são a desgraça e a morte, está falando de uma pessoa que não tem nada da graça de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Achou graça. Uma pessoa que está em desgraça, ela está sem nada da graça de Deus na vida dela. Isso é terrível para qualquer pessoa. Então, essa palavra não pode ser falada por nós. E a Bíblia diz que por fim a morte, mas não está falando só da morte aqui física, está falando também da morte eterna. Então, andar com Deus, seguir o conselho de Deus, sair da roda dos escarnecedores, vai garantir muitas bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém?
eu deixo essa palavra aí para você, deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, certo? Estou aqui sem hoje um livro aqui para mostrar para vocês, né, porque eu estou em viagem. Eu estou hoje em Belo Horizonte. Eu vou ministrar agora pela manhã na Action Church aqui em Belo Horizonte. Eu e a minha esposa vamos ministrar e depois do meio-dia retorno para São Paulo. Amanhã eu estarei ministrando às 9 da manhã em São Paulo, em Alphaville, e a minha esposa vai estar ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, eu não trouxe nenhum aqui para mostrar para você, tá? Mas se você não adquiriu, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais, porque os testemunhos não param de chegar de pessoas que têm sido abençoadas pelos nossos devocionais. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91 hoje aqui e quero pedir a você que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, que você também compartilhe com outras pessoas, amém? Compartilhe com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Quero lembrar a todos que amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, amém? Amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, onde nós estamos naquela palavra, da palavra profética que recebeu Naamã de Eliseu, amém? E nós cremos que cada domingo vai ser incrível, vai ter um derramar de Deus especial. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E escute o meu recado. Nós vamos ter semana que vem o início de um novo módulo dentro da Academia Kingdom Global, que é um módulo de sonhos. Então eu vou ficar cerca de um mês, mais ou menos, ministrando sobre os sonhos, um mês, talvez um pouquinho mais, dentro da academia, ao vivo, tá? Todo o módulo dos sonhos vai ser ao vivo dentro da minha academia, que é uma escola online. Você pode participar de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Ali nós temos muitos conteúdos, inclusive temos apostilas ali, e agora nós vamos começar um novo módulo, que é o módulo de sonhos. Eu vou começar desde o beabá dos sonhos e vou ir até o fim do básico, podemos dizer, dos sonhos, tá? Então, você que quiser nos acompanhar, o link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Maria Aparecida. O Senhor fala contigo, Maria. E o Senhor me mostrou como se estivesse tirando das tuas costas, como se fosse coisas que estavam presas no seu ombro esquerdo. Você inclusive tem sentido dores nesse ombro, dores fortes. E você tem um filho chamado Hélio. E Deus está visitando a ti e a tua casa com bênçãos. Deus está tirando amarras que estavam prendendo a tua casa. O Senhor também me falou de uma mulher chamada Lucimara, que está aí me ouvindo, e que o Senhor manda dizer para você, Lucimara, que mudanças significativas estão acontecendo nos teus relacionamentos. Tem certas pessoas que não fazem mais parte da tua vida, e Deus já te mostrou, porque essas pessoas revoltadas, essas pessoas iradas,
Deus não quer perto da sua vida. Amém? É por isso que tanta coisa tem movimentado na sua vida e você não sabe o porquê que essas coisas acontecem. E o Senhor me disse, diga para ela, número 41. Acredito que é a tua idade, 41 anos. Deus está falando contigo, Lucimara, seja você quem for aí, Deus está mudando coisas na tua vida. E o Senhor também me mostra que pessoas vão te servir. Deus está mandando pessoas para serem bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa oração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Eu vi uma criança também tomada de uma enfermidade, de uma alergia, e eu quero declarar saúde sobre essa criança, certo? Se você, pai ou mãe, está com seu filho doente, eu quero orar por ele agora, porque o Senhor me mostrou, amém? Eu quero orar para que o Senhor cure totalmente dessa alergia, desse mal, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós entramos em oração em nome de Jesus Cristo, crendo, Pai, no que está escrito em Deuteronômio 1:11, sobre 1000 vezes mais bênção. Que essas 1000 bênçãos entrem na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que todo atrapalho também, tudo aquilo que tem trazido atraso na vida dessa pessoa, cesse agora. Eu libero uma palavra, porque tem muitos atrasos, o Senhor me mostrou aqui, pessoas que estão vivendo atrasos na sua vida, coisas que estão sendo travadas espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus, declarando agora uma liberação total sobre tudo aquilo que está em atraso, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que de alguma maneira ficou retido em um lugar, ficou retido em cima de uma mesa, que está esperando uma decisão, que está esperando uma assinatura. Eu oro agora por uma liberação sobre isso, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que toda infecção também, toda enfermidade, todo câncer, todo tipo de inflamação, de dores, de alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E se há crianças que estão doentes ou com alergia, que essa criança seja curada agora, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, toque nessa criança, no nome de Jesus Cristo, e que toda alergia renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz a essa casa, dá harmonia, que todo espírito de briga, de confusão, de intriga, cesse nesse lar e que esse lar seja tocado pelo poder e pela graça de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor traga novidades para essa vida, que o Senhor traga um novo para essa vida, que portas se abram, que milagres sejam liberados, que favor divino, que a graça de Deus seja liberada sobre essa pessoa. No poderoso nome de Jesus Cristo, visita cada lar, visita cada família, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tem uma mulher chamada Nancy. Deus está te visitando nessa hora, Nancy. Visita a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aquieta teu coração. Vem bênção aí no teu caminho. Deus te abençoe e até mais.